Preta Gil, renomada cantora e atriz brasileira, passou por uma cirurgia em dezembro de 2023 para remover tumores ligados ao câncer de intestino. Após complicações, ela precisou de uma bolsa de colostomia permanente, procedimento que redireciona parte do cólon para uma bolsa externa. Seu pai, o lendário músico Gilberto Gil, compartilhou publicamente uma mensagem sincera de apoio, enfatizando a resiliência e a solidariedade familiar. Ele elogiou sua força e abertura ao discutir sua jornada de saúde, o que provocou conversas mais amplas sobre a conscientização sobre o câncer e colostomias desestigmatizantes. Jornada de saúde. Preta revelou seu diagnóstico de câncer em 2023, passando por uma cirurgia e se adaptando à vida com uma colostomia permanente. Sua transparência sobre recuperação inspirou muitos. Apoio de Gilberto Gil. Gil destacou sua coragem, enquadrando sua experiência como um testemunho da resiliência humana. Seus comentários ressaltaram o amor familiar e a importância da defesa da saúde pública. Impacto público. A abertura de Preta tem aumentado. A conscientização sobre a detecção precoce do câncer e normalizado as discussões em torno das colostomias, estimulando outros a buscarem atendimento sem vergonha. Defesa contínua. Ela continua a compartilhar atualizações através das redes sociais, usando sua plataforma para promover educação em saúde e apoio emocional para aqueles que enfrentam desafios semelhantes. A jornada de Preta, amplificada pelas palavras pungentes de Gil, reflete tanto a bravura pessoal quanto um apelo coletivo à empatia e à conscientização nas lutas pela saúde. Uma jornada de Preta Gil e o comentário de Gilberto Gil tocam em temas profundos que transcendem uma experiência individual, fusão em missões universais sobre uma existência humana, vulnerabilidade e resiliência, além de lições sociais e culturais. Vamos explorar essas camadas. Uma experiência de Preta expõe uma precariedade da condição humana. Por mais que tentemos dominar a vida, através da fama, sucesso ou planos, o corpo físico nos lembra de nossa vulnerabilidade intrínseca. Uma colostomia definitiva, em particular, simboliza uma ruptura com noções de normalidade corporal, desafiando tabus sobre autonomia, dignidade e aceitação. Reflexão filosófica. Como disse o filósofo Paul Ricoeur, o corpo não é algo que temos, mas algo que somos. A doença força um confronto com essa verdade, dissolvendo uma separação entre eu e corpo doente. Pergunta implícita: como reconstruir uma identidade quando o corpo se torna um território de dor e adaptação? Uma visibilidade de Preta revela como uma saúde em campo de desigualdades. Enquanto ela tem acesso a tratamentos de ponta e apoio emocional, milhões de entrada ou canto em silêncio, sem recursos ou redes de apoio. Cruzamento com realidade brasileira. A luta dela coincide com um momento de desmonte do SUS e cortes em políticas públicas de saúde, desdestacando a medicalização da vida como privado. Desestigmatização da colostomia. Ao normalizar o uso da bolsa, Preta desafia noções capacitistas de corpo produtivo, ecoando movimentos como o positividade corporal e a luta por direitos das pessoas com deficiência. Uma arte como refúgio e resistência. Gilberto Gil, ícone da Tropicália, sempre usou uma música para dialogar com crises políticas e existenciais. Seu apoio à filha não é apenas paternal, mas simbólico, uma ponte entre a arte como expressão de dor e cura. Legado cultural. A família Gil representa a fusão entre arte e ativismo no Brasil. A dor de Preta, compartilhada publicamente, tornada-se um ato político, semelhante à forma como Gil enfrentou a ditadura com canções de protesto. A música como narrativa de sobrevivência. Assim como Frida Kahlo transformou sua dor em arte, Preta pode estar reescrevendo sua trajetória através da vulnerabilidade, convertendo luto em luta. O Câmara impõe um confronto com uma mortalidade, tema que o escritor norte-americano Paul Kalanithi explorou em Quando o Ar Deixa de Passar. Como ele, Preta parece encarar a doença não como uma derrota, mas como um convite à profundidade existencial. Lições da impermanência. A fragilidade da vida intensifica o valor do presente. Nas palavras de Gilberto Gil, talvez haja um reconhecimento de que uma verdade força está em abraçar uma incerteza, não em negá-la. Espiritualidade e ancestralidade. Uma conexão de Preta com suas raízes afro-brasileiras pode ressignificar a doença como um rito de passagem, ligando-a a uma linhagem de resistência, como a mãe. Sandra Gadella também enfrentou o Câmara. Ao compartilhar sua jornada, Preta transforma a dor privada em ferramenta de empatia coletiva. Sua coragem rompe o silêncio que cerca doenças,
como o canto coloretal, terceiro mais comum no Brasil, incentivando diagnósticos precoces. Redes sociais como espaço terapêutico, a exposição de cicatrizes e procedimentos médicos, desafia a cultura da felicidade performática, propondo uma estética da autenticidade. Efeito dominó. Cada postagem de Preta pode salvar vidas ao normalizar. Conversas sobre prevenção, como ocorreu com as campanhas de Angelina Jolie sobre mastectomia preventiva. Uma história de Preta Gil não é apenas sobre saúde, mas sobre o que significa ser humano em um mundo fraturado. Sua luta ecoa dilemas atemporais. Como encontrar beleza na ruptura, como transformar fraqueza em legado, e como usar uma própria voz para curar a si e aos outros. Gilberto Gil, ao vocalizar apoio, reforça que uma verdadeira música não está nas notas, mas na capacidade de ressoar com uma dor e uma esperança alheias. Nesse enviado, a jornada deles é um manifesto silencioso. A vida, mesmo frágil, é um ato de coragem e a arte, em todas como formas, é sua melhor tradução. A jornada de Preta Gil e as reflexões de Gilberto Gil desdobram-se em camadas que tocam não apenas o íntimo humano, mas também as estruturas que moldam nossa compreensão de vida, morte e resistência. Para aprofundar esse diálogo, é necessário mergulhar em intersecções entre filosofia, política, arte e espiritualidade, reconhecendo que a doença, em sua crueza, é um espelho que reflete tanto a precariedade quanto a potência da existência. A experiência de Preta não é isolada, ela ecoa um mundo em crise, onde corpos adoecidos refletem ecossistemas em colapso. O câncer, muitas vezes ligado a fatores ambientais e sociais, como dieta industrializada e estresse crônico, é sintoma de uma modernidade tóxica. Ecologia do cuidado. Assim como o corpo requer equilíbrio, a saúde coletiva depende de políticas que priorizem a vida sobre o lucro. O desmonte do SUS no Brasil, por exemplo, não é apenas um ataque à saúde pública, mas uma negação da interdependência que nos sustenta. Capitalismo e medicalização. A narrativa de superação individual frequentemente apaga as causas estruturais da doença. Preta, ao usar sua visibilidade para falar de prevenção, subverte essa lógica, lembrando que a cura é também um ato de justiça social. A colostomia, muitas vezes vista como uma mutilação pela sociedade capacitista, é resignificada por Preta como um símbolo de renascimento. Esse gesto ecoa teóricos como Susan Sontag, que em A Doença como Metáfora alertou contra a estigmatização dos corpos enfermos. Estética da vulnerabilidade. Ao exibir sua bolsa de colostomia, Preta desafia a tirania da beleza saudável, propondo uma nova ética corporal onde cicatrizes são testemunhas de histórias, não de fracasso. Corpos negros e resistência. Num país onde corpos negros são historicamente violados, sua exposição pública torna-se um ato de resistência. Como escreveu Bell Hooks, a cura é um ato revolucionário quando confronta sistemas de opressão. A conexão de Preta com suas raízes afro-brasileiras oferece uma chave para entender a doença além do biológico. Em tradições como o candomblé, o sofrimento é um caminho de iniciação, uma ponte entre o humano e o divino. Axé e resiliência. Seu processo pode ser lido como um ebó, oferenda moderno, onde a dor é transformada em força ancestral. A mãe, Sandra Gadelha, e o pai, Gilberto Gil, carregam em suas trajetórias lutas que reverberam a resistência de gerações. Morte e renascimento. Na cosmovisão iorubá, Iku, a morte, não é um fim, mas uma passagem. A confrontação de Preta com a mortalidade alinha-se a esse ensinamento, sugerindo que a cura verdadeira está na integração, não na negação da finitude. Gilberto Gil, ao vocalizar apoio à filha, não fala apenas como pai, mas como artista que entende a música como tecnologia de sobrevivência. Suas canções, como Todo Menino é um Rei, sempre exploraram a tensão entre dor e esperança, silêncio e som. A doença muitas vezes rouba a voz, mas a arte devolve o direito ao grito. Preta, ao transformar sua experiência em conteúdo público, compõe uma melodia não de autoajuda, mas de verdade desarmada. Legado da Tropicália, o movimento tropicalista, do qual Gil é ícone, pregava a devoração crítica da cultura. Agora Preta devora sua própria dor, convertendo-a em um manifesto sobre a urgência de viver com autenticidade. A história de Preta Gil e o comentário de Gilberto Gil não se encerram em diagnósticos ou procedimentos. Elas são um convite a repensar o que significa habitar um corpo em um mundo que, simultaneamente, o celebra e o descarta. Sua jornada expõe verdades universais. A beleza na imperfeição,
como na filosofia japonesa do wabi-sabi, que encontra beleza no efêmero e no danificado. A cicatriz de preta é um lembrete de que a vida não precisa ser perfeita para ser plena. A cura como processo coletivo. Nenhum corpo cura sozinho. A rede de apoio que a sustenta, família, fãs, profissionais de saúde, é um microcosmo do que a sociedade poderia ser. Uma teia de cuidado mútuo. A arte como antídoto contra o esquecimento. Gilberto Gil, ao transformar a dor da filha em palavras, reitera que a arte existe para nos lembrar de nossa humanidade compartilhada, mesmo e especialmente nas horas mais escuras. Preta Gil, ao compartilhar sua vulnerabilidade, não busca heroísmo, mas reconhecimento. Sua luta é um espelho para todos que enfrentam invisibilidade, seja por doença, raça ou gênero. E Gilberto Gil, ao emprestar sua voz a essa narrativa, nos lembra que a maior herança familiar não está no sangue, mas na capacidade de transformar dor em ponte. Encerramos essa reflexão com um verso de Gil, adaptado. É preciso estar atento e forte, não temos tempo de temer a morte. A vida frágil e radiante segue, não apesar da dor, mas por causa dela. E nesse paradoxo, encontramos o cerne do que nos mantém vivos, a coragem de continuar cantando, mesmo quando a voz treme.